muito time gigante fora da elite do futebol brasileiro, campeões brasileiros, finalistas de Libertadores, clubes de massa que hoje lutam para sobreviver na Série B, na Série C ou na Série D. Quem ainda é grande, quem tá diminuindo, quem tá crescendo de novo, quem tem força para voltar para elite e quem se perdeu no caminho. Hoje a gente vai montar o ranking dos maiores clubes das séries B, C e D do futebol brasileiro e você vai se surpreender com alguns nomes. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiramente, este é um canal sobre futebol brasileiro, a gente fala diariamente sobre futebol brasileiro, temos lives todas as noites, então se inscreve no canal. Cara, esse é um canal que quer dar luz aos times de todo o Brasil, então se você apoia, quer ver o nome do seu time lá no alto, se inscreve no projeto, se inscreve no canal, deixe a curtida e depois o hype. Então é curtida depois hype, curtida depois hype. E hoje a gente vai fazer a tier list dos maiores clubes das séries B, C e D. Para montar essa lista, cara, a gente não vai olhar só o momento atual do time, tá? Isso aqui é um vídeo de um contexto geral, a gente vai levar em conta 4 principais coisas, tá? A história do time, né? Títulos, campanhas históricas, revoluções que o time implementou no futebol brasileiro. A gente vai levar em conta torcida, né? Tamanho da torcida, engajamento da torcida. Terceiro fator que a gente vai considerar, relevância nacional. E o quarto fator, que é um dos mais importantes, potencial de recuperação. É a tier list no geral, não é uma tier list da fase atual, meu irmão. É sobre quem ainda carrega um peso da camisa e pode chegar muito longe ainda. Então vamos para a tier list. Aqui estamos na tier list, eu fiz 5 linhas aqui. O time que é gigante, o time que tem muita tradição, que é gigante, está em recuperação, deve chegar em breve na elite. O time que tem muita tradição, mas está sob risco, né? Aquele time que não está vivendo a melhor fase historicamente. O time que precisa acordar e aqueles que estão afundados no momento, tá? Vamos lá, vamos começar. Não tem todos os times das séries B. Da série B até tem, mas não tem todos os times da série C e da série D. Eu já puxei aqui os times de mais tradição, né? Então você tá vendo aqui todos os escudos. Da série B eu coloquei porque já são times que estão muito próximos da elite. Série C e série D eu botei os mais tradicionais, né? Então vamos começar logo com uma pancada, né? O Paysandu, cara, o Paysandu, que é um dos maiores clubes desse Brasil, já teve diversas glórias, campeão dos campeões, já disputou Libertadores, já venceu Boca Juniors na Bomboneira, tem uma das maiores torcidas do Brasil e é uma das maiores torcidas do Norte, né? Um dos lugares mais apaixonados por futebol do Brasil. O Paysandu, nesse momento, está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, luta contra o rebaixamento, mas o projeto do Paysandu vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? O Paysandu está crescendo de novo no cenário do futebol brasileiro. Neste momento, né? Se a gente for considerar só o atual momento, que eu disse que a gente não ia considerar só o atual momento, e sim a história inteira do clube, né? O Paysandu se encontra sob risco, mas o projeto do Paysandu é grande, é um time de muita tradição, de muita camisa, e por isso eu vou botar aqui na tier list em tradição e recuperação. É um time que tem muita tradição e está em recuperação, né? Se a gente pegar nos últimos anos, conquistou acesso da Série C para a Série B, ano passado se manteve na Série B, nessa temporada tá tentando escapar do rebaixamento. Prevejo boas temporadas seguintes aí pro Paysandu e é um time de muita tradição, então tá aqui em tradição e recuperação. O Botafogo é um time muito tradicional, né? Muito tradicional, foi mal no Campeonato Paulista da Série A1, mas está na Série A1, é um time que na Série B tem feito boas campanhas, né? Tem se mantido tradicionalmente na Série B, é um time muito tradicional de São Paulo. Eu vou botar aqui que o Botafogo, cara, ele precisa acordar, tá? É um time que precisa acordar, até porque essa tier list a gente leva em consideração o contexto histórico e o contexto atual, né? Então, a gente precisa posicionar o Botafogo aqui, precisa acordar, tá na Série B, não é uma coisa absurda, apesar de estar fazendo campanhas de que não consegue brigar por nada além, né, da permanência, mas tá bem. O CRB, cara, um time muito tradicional, né, de Alagoas, um time que tem muita torcida também no Nordeste do nosso país. É o time que mais tempo está na Série B, né? Tá aí há muitos anos na Série B. O CRB é um time que, cara, tem uma certa tradição. Eu vou botar a tradição em risco aqui pro CRB, tá? Vou posicionar o CRB aqui nesse momento. Por que tradição em risco? Porque o CRB, ele já tá muito tempo na Série B, né? Então ele passa a se tornou um time de Série B, né?
Então, para ele crescer, ele precisa de uma Série A urgente. Tá brigando por acesso nessa temporada, mas é um time muito tradicional do nosso país, do nosso Nordeste, então fica aqui na terceira coluna. Cara, o Amazonas é um time que tem muito pouca tradição, né? É um time muito recente, é um time que é uma SAF, tem um bom projeto, é um time que é novo, né? Tem diversos bons administradores por trás do Amazonas, mas como o Amazonas tem 5, 6 anos de existência, né? A história do Amazonas tem 6 anos, e nesse momento o time tá jogando um dos piores, né? Da Série B. Eu vou botar que o Amazonas está afundado, porque tem muito pouca história pra gente considerar, e o momento atual dele é muito ruim na Série B, né? Então eu vou deixar o Amazonas em afundado aqui, mas tem um projeto bastante interessante. A Chapecoense, pô, time tradicional. Cara, a Chapecoense, né? Nas últimas décadas, né, rompeu muitos estigmas, né, e conseguiu uma certa tradição, né, todo mundo conhece a Chapecoense por conta, infelizmente, do acidente que aconteceu, mas a Chape, essa estrelinha aqui, significa um título da Sul-Americana, foi o dessa temporada, 2016, se eu não me engano. A Chape é um time que todo mundo respeita, mas está com a sua tradição em risco. A Chape já está muito tempo longe da Série A, mas é um time que tem um título internacional gigantesco de Sul-Americana. E inclusive acho que vou ter que botar a Chapecoense aqui pra cima por conta desse título da Sul-Americana, tá? Vou ter que puxar. É um time que, dentre esses aqui, se bobear, é um dos únicos que tem Sul-Americana. Então, eu vou deixar a Chapecoense aqui na tradição e recuperação, tá? Eu ia botar a tradição sob risco porque a Chape tá muito tempo longe dos holofotes, né? Mas só que, considerando a história, a Chape tem que subir um nível, né? Novo Horizontino precisa acordar, tá? Assim, é um time novo, não tem muita tradição e tá muitos anos tentando aí subir para a Série A, né? É um time que tá batendo na porta. Nessa temporada 2025, o Novo Horizontino tá no G4 no momento que eu gravo o vídeo, e nas últimas 2 temporadas ficou na 5ª colocação da Série B. É um time que não tem muita tradição, não tem história. E por que precisa acordar? Porque para subir níveis de tradição aqui, de tamanho nessa tier list com clubes gigantescos, ele precisa de uma Série A, precisa acordar, tá? Então o Novo Horizontino fica aqui. Vila Nova, vou botar o Vila já aqui em tradição em risco, um time que ainda não disputou a Série A de pontos corridos na sua história. O Vila Nova também tá batendo na trave, mas é um time de muita torcida, e a torcida muito engajada, um dos times mais importantes do centro-oeste do nosso país. O Vila Nova tem uma torcida fanática, o canal sente isso, inclusive. A torcida do Vila Nova sempre presente. É um time de tradição, foi campeão goiano diversas vezes, voltou a ser campeão agora, né? Depois de muitos anos, 20 anos, se eu não me engano. O Vila precisa de mais títulos, precisa de acessos para a Série A, precisa jogar a Série A, porque a tradição dele está em risco, mas é um time muito tradicional, de muita força da sua torcida. Então a torcida do Vila tem carregado o clube nessas últimas décadas. O Operário, outro que tem uma torcida muito fanática, tá? Torcida um pouco menor do que a do Vila Nova, né? Que eu acabei de citar, mas o Fantasma lá de Ponta Grossa, no Paraná, é um time que é muito forte dentro de casa. Mas é um time também que precisa acordar, né? Precisa acordar, o Operário precisa jogar uma Série A também. Tamanho de clube considerado aos outros, ele vai ter que ficar nessa tier list aqui. O Avaí, rapaziada, cara, o Avaí é um dos times que mais conquistou acesso na história, já jogou diversas Série A nessa temporada, tem uma torcida apaixonada também, um dos maiores times do Sul, vai ter que ficar aqui em tradição e recuperação, porque é um time que praticamente não cai de divisão e tá sempre jogando a Série A, é um dos maiores times. Depois eu vou acertar essa linha aqui, tá? Depois eu vou acertar. Ao Avaí faltam mais títulos, né? De expressão nacional, internacional. Mas o Avaí vai ter que ficar aqui nessa tier list de tradição e recuperação. Um time que joga muito a Série A de pontos corridos. E isso hoje em dia é muito difícil e tem que entrar aqui. Goiás. Time multicampeão, time gigantesco, time mais conhecido do Centro-Oeste, provavelmente. O time que mais jogou Série A também de pontos corridos. Um time que já disputou Libertadores, já foi vice-campeão da Sul-Americana, fez campanhas históricas internacionais. O Goiás, ele vai ter que ficar nesta tier list aqui. Eu vou ter que colocar o Goiás nessa categoria aqui, um pouco acima. Um time que, cara, apesar de não ter o título da Chapecoense, né, que a Chape foi campeã da Sul-Americana, eu acho que o Goiás tem muito mais tradição, muito mais camisa, muito mais peso. E por todas as campanhas que eu já citei, apesar de ter sido vice-campeão, né, contra o Independente, se eu não me engano, da Argentina, da Sul-Americana, ele chegou, teve muita condição de vencer aquela final, jogou Libertadores lá em 2006, se eu não me engano. O Goiás tem muito peso, muita camisa, tá sempre jogando a Série A também. Dentre esses times aqui é um dos que mais jogou Série A. Atlético Paranaense, vem direto pra cá, né?
Pô, cara, 2 conquistas de Sul-Americana recentes, vice-campeão da Libertadores 2 vezes, né? Pro São Paulo em 2006 e pro Flamengo agora em 2021, talvez. Então, assim, o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, não tem como. Torcida super engajada, mega apaixonada, time endinheirado, camisa pesada, já subiu de patamar há muito tempo. O Atlético Paranaense é um dos grandes do nosso país, então nessa tier list tem que ficar em gigante. América Mineiro, tradição em risco, tá? Por que eu boto América aqui? Por conta dos problemas recentes, né, de dívidas, mas é decacampeão mineiro. O América Mineiro joga a Série A de pontos corridos com frequência, é um time com alguns títulos, mas a tradição tá em risco. O Curitiba vem direto para a categoria de gigante também. Campeão brasileiro em 1985, quando venceu o Bangu nos pênaltis por 6-5. O Curitiba, um time tradicionalíssimo, com uma torcida ridiculamente engajada. A torcida do Coxa é absurdamente engajada. É um time gigante, apesar de estar na Série B nesse momento. É o maior campeão paranaense da história, tem mais títulos até que o Atlético. Faltam títulos internacionais ali de peso pro Coxa, mas ele tá aqui sim. Atlético também faz péssima campanha na Série B, é um time muito recente, assim como o Amazonas, então tá afundado. O Atlético Goianiense, cara, é um time que tá aqui com a tradição em risco também. Joga muitas vezes a Série A, mas o Atlético precisa mais tempo na Série A para crescer de tamanho, tá? E, obviamente, títulos importantes, mas primeiro precisa passar mais temporadas seguidas na Série A. Então tá com a sua tradição em risco. Assim como o Criciúma também, que nessa temporada, inclusive, tá brigando contra o rebaixamento, mas como o nosso recorte é mais histórico, o Criciúma também disputou a Série A depois de muitos anos em 2024 e já foi rebaixado. Precisa de maiores sequências e não tem tantos títulos quanto os outros, apesar de ter uma camisa muito pesada e uma torcida muito engajada também, muito fanática, a torcida carvoeira, que é muito respeitada no Brasil inteiro, inclusive por mim. A Ferroviária, cara, Ferroviária eu vou botar precisa acordar, porque é um clube muito tradicional. Pô, conquistou esse acesso para a Série C, que já foi uma coisa absurda para a história, voltou a disputar a Série C depois de 30 anos, já em sequência subiu para a Série B, então são grandes resultados, mas precisa acordar na Série B desse ano e precisa acordar ainda mais. Que na verdade eu acho que a Ferroviária acordou, né, cara? Vou botar a tradição em risco para a Ferroviária, ou boto precisa acordar. É um time muito tradicional, mas acho que vou botar precisa acordar. Tá acordando, tá? A Ferroviária tá acordando, mas precisa de mais. Volta Redonda, vou botar aqui também que tá afundado. Na verdade, essa palavra não é a ideal para tier list, né? Mas eu vou botar Volta Redonda aqui nessa categoria, porque nem se compara em títulos, camisa, torcida com as outras que eu estou analisando aqui, né? Então, o Volta Redonda vai ficar por aqui, embora ter jogado a Série B, estar jogando a Série B e disputando nesse ano é muito gratificante pro clube, né? O Cuiabá não é um time muito tradicional, né? Então vou botar aqui, cara, o Cuiabá, vou botar tradição em risco. Apesar de não ser um time muito tradicional, passou muitos anos na Série A. É um time muito recente, né? 2001, tem 24 anos de existência, mas tem grandes conquistas na sua história, tá? Grandes acessos em sequência, tem títulos no seu estado já, fez boas temporadas na Série A. Então o Cuiabá, vou botar tradição em risco porque caiu pra Série B e já é um time que não tem tanta história assim, né? Vamos falar da KTO, meu irmão, casa de apostas que patrocina o canal, a melhor casa de apostas e a que mais cresce no Brasil, meu irmão. Para você concorrer a R$1 milhão, é só você ir no link que tá na descrição. É o primeiro link, pausa o vídeo, clica no link, faz a sua conta na KTO e concorra a R$1 milhão ao final do ano. O que você precisa fazer? Fazer sua conta primeiro na KTO, depois botar participar da Liga do Milhão. É de graça, tudo de graça. E aí você automaticamente já tá concorrendo a R$1 milhão. Para ganhar, você precisa acertar suas apostas, né? Faz suas apostas normalmente no site da KTO. Quanto mais apostas você acertar, mais você sobe no ranking, tá? Os 10 melhores do mês vão concorrer a R$1 milhão no final do ano. E cada dia, o melhor do dia ganha R$1.000 em apostas, meu irmão. Então, vai lá na KTO, faz sua conta. E, meu irmão, uma propaganda para maiores de 18 anos, você deve apostar com responsabilidade. Vamos voltar para nossa tier list, meu irmão, porque a gente vai falar agora do Remo, né? O Remo, que é um clube gigantesco de muita tradição, diversos títulos, uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas, um furacão, né? A torcida do Remo é um furacão, a maior torcida do norte, segundo as pesquisas, né? Muita camisa, muita tradição, muitos títulos também. Falta ao Remo, talvez, títulos expressivos em cenário nacional, né? Mas de camisa, tradição, torcida, ele tem que vir aqui para tradição em recuperação, porque o Remo
é um clube gigantesco, meu irmão, que assim, não tem comparação com alguns outros clubes daqui. O CSA vem também aqui pro Precisa Acordar, tá? Uma divisão abaixo do seu maior rival, que é o CRB, e o CSA não tem, assim, tantas participações em Série B quanto o CRB, porém já participou de uma Série A de pontos corridos, tá? Sampaio Corrêa tá afundado na Série D. Santa Cruz, cara, tradição em risco, tá? Por quê? Tá na Série D, mas, cara, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, se não for a mais apaixonada pelo contexto em que o Santa Cruz está na Série D há diversos anos afundado, um clube de muita tradição, de muita camisa, de muita torcida, e que é muito importante pro nosso Brasil e tá aqui em tradição em risco. Tunaluso, cara. Tunaluso é um time muito tradicional do norte também do nosso país, tá? Eu vou botar que a Tuna tá afundada, tá? Porque ela não tá nem na Série C, nem na Série B, apesar de ter muita tradição, muita camisa, precisa de resultados mais expressivos a nível nacional. É grande no Pará, mas precisa de mais. A Portuguesa precisa acordar, cara. Time muito tradicional de São Paulo também, de muita camisa, mas precisa acordar, tá há muito tempo longe dos holofotes, mais de 10 anos fora da Série A, então está aqui. O América, idem. Time de muita torcida. Cara, a torcida do América é nível Paysandu e Remo, assim, de paixão. Muito apaixonada. Mas o América precisa voltar para a Série A o quanto antes, né? Tem muita camisa, muita tradição, mas precisa acordar. Guarani, vou ter que botar tradição em risco. Por quê? O Guarani é um time campeão brasileiro, tá? O Guarani já foi campeão brasileiro em 78 em cima do Palmeiras. O Guarani, ele tem muita história, tem muito peso na sua camisa, mas nesse momento está na Série C, né? Teve diversos problemas na Série C, então tá aqui. Figueirense é um clube que precisa acordar, tá? Figueirense precisa acordar, tá longe dos holofotes há muito tempo, chegou a fazer SAF, a falir. Figueirense não tem títulos nacionais expressivos, então tá aqui. A Ponte Preta eu vou botar em precisa acordar também, porque eu botei um nível abaixo do Guarani, por conta do título nacional do Guarani, né? Apesar da Ponte Preta ter muita tradição também, não tem um título brasileiro, o Guarani tem, então vem pra cá. E o Náutico vai ficar também aqui nesta categoria de precisa acordar, um time muito tradicional do Nordeste, né? De Pernambuco, mas que tá muito tempo longe da Série A também. Bom, cara, eu vou arrumar só essa primeira coluna aqui, que eu acho que essa é a sequência, tá? Eu acho que essa é a sequência, eu botaria sim também. O título internacional da Chapecoense coloca lá na frente. O Paysandu tem o título campeão dos campeões. Acho que vai por aí mesmo. Tradição, camisa, torcida. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter que botar o Guarani na frente de todo mundo. Santa Cruz pra cá. Vou botar o América Mineiro em terceiro. Criciúma aqui. Vou botar o Vila Nova aqui. Vou botar o Cuiabá aqui e vou deixar aqui assim, pronto. Aqui precisa acordar, eu acho que a sequência é essa aqui mesmo, né? De repente assim, um Náutico na frente, Novo Horizontino aqui. Na verdade a Ferroviária tem mais tradição que o Novo Horizontino. CSA, pronto, assim tá. Deixa eu botar pra cá. E aqui eu vou botar a Tunaluso em primeira, apesar... Não, vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar assim, eu acho que esses times aqui têm muito pouca tradição. Então, meu amigo, assim é a história da nossa tier list. Comenta aqui embaixo qual é o maior time desses, na sua opinião. Se inscreve no canal, deixe sua curtida e o hype. Te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!